Bem-vindos a mais um episódio do L2Bcast. Tô aqui com esse monstro da comunicação, o Barreto. Por que saiu? Porque vocês viram que ele tá com o look personalizado, né? Ele não me avisou nada. Não dá pra ver, né? Mas eu vi. Não, mas levanta aí, que aí eles vão ver. Aí, ó. Mais pra lá um pouquinho. Aí, ó. É aqui que vocês vão entrar. Já faz a sua inscrição. Coloca lá o sininho pra hora que tiver os cortes, novos episódios. É aqui, L2Bcast. Beleza? E hoje, Fernando? Cara, eu já estou compenetrado com pares de olhos, assim, coisa de louco. Eu avisei. Cara, que massa. Eu avisei. E ela já falou um negócio muito incrível, sabe o que foi? Que as melhores conversas acontecem nos bastidores, né? Vamos gravar, os próximos vai ter make-off. Make-off. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao L2Bcast, que é o podcast que vai impactar o teu processo de comunicação. Vai ser incrível hoje. Quem que é a nossa convidada, querido? Ó, ela que é mãe, apresentadora, empreendedora. O Fernando já deu um spoiler aí, vocês vão ver. Depois até, viu, produção? Não sei se tem como fazer um zoom com a câmera lá. Em algum momento, assim, o olhar, a hora que ela estiver falando, assim, você dá um zoom, você faz zoom, garotinho, assim, ó, nos olhos dela. Camila Nogueira, muito bem-vinda. Obrigado por você ter aceito aí esse convite. Você nem esperou terminar, falou, não, aceita, eu vou, que dia que é? Foi lindo, maravilhoso. Vida, né? Não, imagina. Muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, tá? Leandro, Fernando. Tô muito feliz em estar aqui com vocês, né? Vocês têm uma energia, uma vibe muito bacana. Eu acompanho vocês, já assisti alguns capítulos do podcast e achei muito interessante. E aí, claro, quando você me convidou, óbvio, né? Quando a gente não se interessa, a gente já fala assim, não, deixa eu ver minha agenda e tal. Não, mas quando a turma é bacana, como é aqui, nossa, faço questão, tô muito feliz, muito feliz. Obrigado. Já vamos começar aqui já com o seu insight. Como que é esse negócio de ser mãe, né? Porque eu e o Fernando, a gente nunca vai ser mãe. Então, assim, os exemplos que nós temos em casa, né? Eu tive minha mãe, o Fernando tem a mãe dele, que hoje não deixa de ser minha mãe. Quando a gente vai viajar, ela faz um pãozinho com ovo maravilhoso. Oh, delícia. Em Anápolis, a gente passa por Anápolis, olha, pra lá. Você não mora em Anápolis, é Goiânia, gente. É que eu tenho me falar que ela mora em Anápolis. Quem sabe, né? Tá acontecendo alguma coisa aí lá no universo que vai mandar pra Anápolis, eu não tô sabendo ainda, né? Então... O que é esse rolê de ser mãe? Conta pra gente aí. É. Como que começou? Quantos filhos? Explica aí pra turma. Esse rolo de ser mãe é ótimo, assim. Bom, eu tenho 3 filhos em 3 idades muito diferentes. Eu tenho Isabela, de 14, Luísa, de 7 e Pedro Henrique, de 2 e 9 meses. 2 aninhos. Nossa, bem diferente. Tem o Davi, acho que você já viu fotos dele, que vai fazer 14 segunda-feira. E eu tenho Então, um que fez 2 semana passada. Então a gente sabe... Experiências diferentes. E meu grande sonho sempre foi ser mãe. Né? E assim, eu entrei na comunicação, na verdade eu queria estudar engenharia civil, meu pai pedreiro, mestre de obras. Meu pai era pedreiro, que linda. Você já tinha me falado isso? Não? Caraca. Então assim, tanto que a gente acaba sendo um pouquinho mais exigente, né? Porque a gente sabe fazer as coisas. Então, lá em casa todo mundo sabe colocar piso, assentar piso. A gente sabe pintar parede, fazer as coisas. Eu sei trocar chuveiro. Meu pai é eletricista, ele me ensinou. Então, mas você aprendeu mais coisas, não é possível que você não aprendeu a fazer. Sim. Né? Pois eu só tenho muito medo de choque, isso é fato, né? Mas você falou, desliga o relógio, qualquer coisa. Eu desligo tudo. Meu pai, é interessante que você me lembrou de uma plaquinha que meu pai fez e deixou na porta de casa uma vez, e um cartãozinho que ele fez, que era assim, pedreiro, pintor, eletricista e encanador. Então, meu pai sempre fez de tudo, meu pai é um homem multi, sabe? Então, a gente sabe fazer essas coisas. A gente chega na casa, por exemplo, assim, numa casa assim que dá pra ver a fiação, hoje em dia nem tem mais, né? Você vai numa fazenda, por exemplo, aí você olha assim e fala, gente, mas que essa fiação aqui, se meu pai tivesse aqui, ó, ele ia fazer isso, aquilo outro, não sei o quê. Então, assim, acaba que a gente sabe, a gente aprende, é natural. Aí a gente troca chuveiro, a gente troca sifão de pia, a gente troca torneira, sabe? Como eu mudei há pouco tempo, eu já fico olhando e pensando assim, nossa, e se de repente o piso precisa trocar, né? Mas acho que eu não vou mexer em trocar com esse piso, não. Eu vou sentar aquele
aquele outro que vem por cima agora, que é adesivo, autocolante. Sim. Então, assim, a cabeça da gente é de outro jeito. E a gente acha muito engraçado quem não sabe fazer. Eu, principalmente os homens, quando eu vejo um homem que eu falo assim, gente, esse homem não sabe trocar uma lâmpada, um sifão. Isso é um saco de batata. Não é o momento, mas depois a gente vai falar sobre isso, tá? Pra que essa pessoa vai servir na minha vida, né? Camila. Leandro. Vamos falar disso. Mas você perguntou pra mim sobre a maternidade, né? Então, assim, meu sonho sempre foi ter família, né? E o que eu imaginei pra mim, que eu ia casar, que eu ia ter meus filhos, aquela vida pacata em Goiânia, né? Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, mas assim, quando eu recebi a oportunidade, eu estava atendendo um cliente de campanha política em Anápolis. Então, quando a gente vai para fazer campanha política, a gente fica lá 45, 60 dias acampado mesmo, né? Assim, totalmente focado no trabalho, no projeto. E eu não tinha como deixar, porque era a oportunidade que eu queria também de aprender mais e de mostrar para o marqueteiro o que eu sabia fazer, né? E depois disso também, eu nunca pensei, aí passou a campanha também, eu nunca pensei assim, não, eu vou pegar minha malinha, vou embora para São Paulo, vou refazer os meus contatos. Mas nessa experiência aí, só para eu entender, já era comunicação, mas era o quê da campanha? Qual que era a sua atividade lá? Eu era apresentadora, repórter e roteirista. Então, eu fazia, era um pacotão, assim, sabe? Então, eu não podia deixar essa oportunidade por conta de algo. A gente sabe que quando a gente sai daqui para poder ir para São Paulo, a gente passa perrengue, Sim. essas coisas, né? Eu acredito que a gente tenha uma bagagem, uma qualidade de trabalho até mais eficiente que muita gente, porque lá eles têm muitas facilidades. Quando você vive num ambiente de dificuldades, você cresce com o seu nível de criatividade, né? Uhum. Então, a gente acaba sendo diferenciado deles nesse sentido. Hoje em dia, não. Mas isso, assim, tô falando de 2008, né? Quantos anos? Sim. Quase 20 anos atrás. Então, assim, eu sempre quis ser mãe, né? E aí, eu tive a minha primeira filha, né? Eu me casei, tive a minha primeira filha, Isabela. Isabela, que é linda, maravilhosa, inteligente, hoje é adolescente, que se acha adulta, né? Então, assim, e todo mundo fala, né, que adolescente é difícil, a adolescência é difícil. Eu não acho, eu acho que a pré-adolescência foi desafiadora, mas eu não sei se é porque os meus filhos têm muito clima da casa, sabe? O meu trio é muito tranquilo, assim. Tem aqueles desafios normais. Sim. A do meio, por exemplo, ela gosta de me desafiar. Ela é bem perfil filho do meio mesmo, assim, sabe? Que ela me instiga, bate o pé, é exigente, pede. Vai ser presidente de multinacional, assim, porque ela insiste de uma forma que chega uma hora você fala assim, não, vai, porque eu preciso. E ela... Qual que é o nome dela? Luísa. Luísa vai ser nossa futura contratante. E a Luísa, ela insiste tanto que ela fala claramente pra mim assim, mamãe, eu vou insistir com você até você deixar, tá bom? Senão eu não vou deixar de insistir. Tá certo, minha filha. É a Luísa mesmo. É a Luísa. Então, e aí eu falo pra ela, então hoje você vai insistir até você cansar, porque hoje você não vai me cansar. Ela quer me cansar. Olha a inteligência da turminha. Sim. E o Pedro Henrique foi a minha surpresa de pandemia, né? O Pedro, eu não esperava mais ter filho, eu não planejava mais ter filhos. E aí o Pedro Henrique veio, assim, eu achava que eu tava com Covid, não melhorava. E aí quando eu vi, de repente, aí fiz... Nossa, gente, esse vírus tá crescendo diferente, esse vírus? Não, e assim, gente, eu cheguei a pensar, eu falei assim um dia, mãe, eu acho assim que eu tenho que ir numa benzedeira, sabe? Porque eu tô passando mal e eu vou no médico, eu não melhoro. Tem alguma coisa acontecendo comigo. Aí tem um filho aí. tem. E aí foi o Pedro, né? Então, assim, e o Pedro, por ele ser menino, gente, é totalmente diferente. E eu sempre dizia assim, não quero ter filho homem. Eu não vou saber lidar com homem. Gente, mas é muito legal, sabe? O Pedro,
Todos eles são inteligentes, mas por ser menino, a gente fica observando a diferença, né? Ele é perspicaz, ele é inteligente, ele tem uma sacada rápida, assim. O menino vai fazer 3 anos, ele é super inteligente. Aí, você imagina, na minha casa, eu estimulo muito a comunicação. Então, você imagina assim, são 4 pessoas conversando o tempo todo, sabe? Ele tem um vocabulário muito extenso para a idade dele, sabe? Então, assim, você já vê que ele concatena as ideias, mas isso tem a ver muito com a atenção que os pais dão, né, assim. Então, a Luísa já não teve tanto esse investimento, porque eu passei por uma época difícil da vida, então já foi uma outra história. Mas, assim, gente, não existe coisa melhor. Quando eu falo para as pessoas, tenham filhos. E eu sempre escuto as pessoas falando assim, mas custa caro. O que é a referência do caro ou barato? Aí eles sempre falam assim, mas tem fralda, tem leite, tem isso, tem aquilo outro. E aí, Leandro e Fernando, eu faço uma conta muito simples. Quanto que você gasta no boteco no final de semana? Sexta, sábado e domingo? Eu sempre faço isso. Porque nós vivemos num estado e numa cidade em que as pessoas... É isso. Que a gente estava falando antes de que aqui não tem mar, né? Porque aqui tem bar. Tanto que quem vem de fora pra cá fica louco, assim. Fala, gente... Apaixona, porque o que é isso? O que é essa vida noturna? O que é essa vida social? Então, assim, quanto é que você gasta disso? Põe no papel. Eu gasto de fralda isso. De leite tanto. E é por um período, sabe? Então, assim, será que o filho custa caro mesmo? E outra coisa, as experiências que um filho proporciona pra gente. Nossa, não tem preço. Não tem preço. Tanto as positivas quanto as negativas. Eu até brinquei esses dias, tava uma confusão lá em casa. Falei, gente, pode me mandar lá para Palestina, para a faixa de Gaza, eu vou resolver esses conflitos. Falei, pode me colocar lá com os terroristas que eu sei resolver tudo, porque eu tenho uma gangue em casa. Sim. A gente tem gangue, né? Em casa. Então a gente vai aprendendo sobre as pessoas ali, né? Na prática, não tem esse negócio de teoria, assim, ninguém te conta como que é, mesmo porque você faz todo um preparo emocional, você lê, você pesquisa, gente, é aqui na hora, é o tempo todo, o dia todo, e eu acho que a gente pensa que a gente ensina para os filhos, mas eles ensinam pra gente muito mais, muito. Eu aprendo muito. E eu acho super legal, assim, eu tenho muito orgulho, sabe, de ter os filhos, e as pessoas sempre fazem uma pergunta que eu acho extremamente idiota, e muito, assim, invasiva, né? As pessoas sempre me perguntam assim, mas você fez laqueadura? Aí eu olho assim, não. A gente interessa também. Não, mas você toma remédio, né? Mas você vai fazer, você põe DIU, né? Sim, então, assim, as pessoas têm uma preocupação tão grande com a vida familiar das outras, com as escolhas dos outros, né? E isso precisa ter limite, assim. Eu lembro que eu demorei, eu fui postar que eu estava grávida com 5 meses do Pedro. E aí uma pessoa escreveu lá assim pra mim, de novo? Puta que pariu. E aí eu pensei assim, gente, eu acho que eu tô tendo um filho por ano e eu não tô sacando isso, né? Eu não tô vendo onde esses meninos estão parando, assim. E aí eu escrevi pra ele, geralmente eu costumo não ser indelicada nas redes sociais, mas dessa vez eu falei assim, olha, eu prefiro tomar conta de filhos do que tomar conta da vida dos outros. Pronto. Ótimo. Né? É isso, assim. Então, ser mãe é muito bom. Eu faço parte do grupo de mães que hoje já é maioria no Brasil, no estado de Goiás também. Eu sou mãe sozinha de 3 filhos, de 3 pais diferentes. Não tenho vergonha disso. Exatamente. E é muito engraçado porque quando as mulheres me conhecem e olham assim, porque por causa do meu trabalho, as pessoas e do que a gente mostra nas redes sociais, eles pensam assim, nossa, a pessoa tem uma vida perfeita, né? Assim, ela deve ser rica, milionária, né? Tem babá, tem empregada, tem isso, tem aquilo. Não. E aí, quando eu mostro isso, principalmente quando eu tô num ambiente feminino, existe automaticamente um reconhecimento, assim, um espelhamento. Nossa, ela é igual a eu. Ela é igual a minha avó, ela é igual a não sei quem, sabe? E aí... Entendeu o convite? Você entendeu o convite? Agora eu entendi. A conexão, ela é automática,
sabe? Não tem jeito, assim. Então, a maternidade, para mim, é o que me move, assim. Eu sou uma mãe que trabalha. Eu não sou uma trabalhadora que tem filhos, né? Eu não julgo essas mães porque cada um sabe onde é que aperta, né, o sapato. Mas eu escolho cuidar pessoalmente dos meus filhos, fazer tudo, o máximo que eu puder. Geralmente eu deixo, agora eu tô aqui, meus filhos estão com os meus pais, né? Aí quando os meus pais viajam, eu passo perrengue, porque aí Já apoio, dá uma reduzida. dá né? uma reduzida, a rede de apoio, que é o grande problema das mulheres, assim. As mulheres querem ter filhos, elas querem trabalhar, elas querem se realizar em todas as áreas das suas vidas, mas existe um impedimento muito grande chamado rede de apoio, que A não nossa tem. rede de apoio é bem pequena, porque meus pais moram em outra cidade, a minha sogra tem uma idade avançada, a Marina, e eu acho curioso quando você fala, eu vejo muito a minha esposa, porque ela sempre teve a preocupação de ser a mãe perfeita, né? Aham. Mas mal ela sabe, ela é a mãe perfeita. Então, de vez em quando você fala, ó, você é perfeita, eu tô achando que eu tô fazendo certo, mas eu tô fazendo errado, você não tá fazendo nada errado. Segue o fluxo. Mas, Fernando, pouquíssimas pessoas viram para uma mãe e falam assim: parabéns, você é uma excelente mãe. Nossa, né? A mãe, ela já tem dentro dela um senso de cobrança absurdo. Muito. A gente se cobra. O menino tá indo mal na escola, de quem que é a culpa? Da mãe. E é cultural isso. Tanto que quando a gente, em brincadeiras, né, a gente fala: esse menino aí não tem mãe, não. Né? Verdade. Então, assim, quando a pessoa, né, comete um crime, mas também a mãe não educou, né? Então, eu não gosto de falar essa palavra, mas não me vem outra à mente, assim, esse nosso sistema patriarcal jogou a culpa totalmente nas mulheres, né? Então, assim, se o filho é bom, mas ele teve mãe e pai. Se ele não vai bem, e as estatísticas infelizmente mostram isso, não, ele é filho de mãe solteira, ou mãe solo, mãe sozinha, divorciada, sei lá. Então, assim, é uma pena que seja assim, né? Porque a responsabilidade é de mãe e de pai, mas quando dá certo, o pai... Desculpa, gente, mas o paizão tá lá na foto, né? O pai que não... Eu tô falando de pais que não participam. Sim. Tá lá na foto, tá na formatura, tá no casamento, etc. Mas existe a nossa cobrança, existe a cobrança da sociedade. A mulher como um todo. A mulher tem que ser linda, inteligente, bem cuidada, ela tem que ter um bom trabalho, ela tem que ser extremamente organizada em casa, ela tem que ser uma excelente dona de casa, uma excelente cozinheira, e no final do dia, se tiver marido, ainda tem que estar de camisola, maquiagem e perfume. Quem Tem dá que saber conta? fazer galinhada, né? Inclusive, sabemos. Ô, Camila, você já me deu o gancho pra gente ir pra esse assunto aí não só da comunicação do empreendedorismo, mas na psicologia tem duas grandes situações de família. Você falou, o Fernando completou. Eu não fui casado com a mãe do Davi. A gente era namorada, até que a gente ficou um tempo ali quando ele era bem novinho, mas a maior parte dos 14 anos eu não estive junto, mas estive presente, né? Então quando você fala desse sistema, é do pai, é do homem. Então se ele acredita que mesmo não é delargar não só a educação, mas o amor do filho, né? É ele estar presente de forma intensa naquele momento que ele está. Sim. Nossa, você vai ficar final de semana? Mas que o final de semana não seja disso, seja dele. Exatamente. Vai ficar um dia, uma viagem, aí é para pai e mãe, né? O que preza, né? Eu lembro muito eu tinha uma professora que se chamava Vera, psicologia familiar. E é assim, ó. Crianças, principalmente eu fiz isso com o Davi, você que tem a Luísa, né, e o Pedro, que são os mais jovens, a gente fala dos setênios, o primeiro 7 anos, tem que encher essas crianças de memórias positivas e felizes. Mas a vida é amarga. Fala, tudo bem, eu tô falando de pai e mãe. Sim. Se o pai, mesmo não estando casado, pegou o filho um dia no mês, que esse dia seja inesquecível para a vida dele. A mãe que está lá, mas que a mãe cobra, que ela educa, que ela faça um processo de comunicação, mas educando. Quais são as memórias felizes? Não é uma memória afetiva, que é diferente. Memórias felizes. Então é só encher as crianças de memórias felizes. A gente vai evitar o processo de uso de drogas. Foi o que aconteceu comigo na minha infância. Depois que eu estudei isso, né? Aí eu falei, caramba, bicho, minha mãe fazia isso. E eu apanhava, era chinelada, cinto. Só que as memórias felizes, nossa, bicho. Aniversário, minha mãe fazia o bolo.
glacezão Nossa, assim. era delícia. Demais. Glacê caseiro não E tem vinha mais. os amigos e cantava. Então aquilo ficava na minha cabeça, porque quando tinha alguma coisa feliz e vinha o mundo, né, trazendo alguma coisa que é ruim, aí você conecta dentro da sua cabeça uma memória que fala, opa, parece que não é por aqui que eu quero ir. Eu quero ir para o outro lado. Então encher os filhos de memórias felizes, né? E o processo de fazer a educação, como você disse, que faz na sua casa, né? A gente se comunica bem, né? E a gente tem, eu não sei como que você faz esse processo de educação, mas já entrando, como que você leva para o seu trabalho, né? E onde que começou a Camila, a comunicadora, né? Que você falou, nossa, os filhos, então beleza, já entendemos a família. Sim. Aí agora A estrutura mulher, familiar. comunicação, né? Aí você falou que fez esse trabalho lá do Serviço Político de Anápolis, que poderia ir para São Paulo, mas não foi. Onde que você caiu nessa onda da comunicação? Por que eu tô te perguntando? Que é outra questão da psicologia. Não tem como você correr também do que você faz em vida adulta, de profissão, sendo exemplo de pai e mãe. Se você teve um pai que foi ausente ou uma mãe que foi ausente, eles foram melhores naquilo que eles podiam ser naquele momento. Beleza, ponto. Mas que na sua vida você faz alguma coisa interferindo do que veio lá de trás, né? Eu descobri que algumas coisas minhas, poucas são do pai. E meu pai também era pedreiro. A maioria veio da minha mãe. E o Fernando, eu já dei o toque nele, de onde que veio. E aí você falou que o pai é pedreiro. Você é comunicador e tal, você falou com a mãe, mas... Então, a influência dos pais nos filhos vai impactar na vida adulta. Impactar de forma positiva sempre, né? Porque tem alguma coisa, você tá fazendo e espelhando pai e mãe. E aí, como que você caiu na comunicação? Na comunicação. Bom, a minha mãe não se comunicava verbalmente com a gente, né? Então, assim, sua mãe não falava? Falava. Mandava ir tomar banho, mandava Na comer, chinela. chinelada. Boa de mira, né? Isso. Não, e eu tinha um irmão eu tenho um irmão mais novo. Então eu apanhava, inclusive, quando eu não fazia nada, só de estar perto do Murilo, porque, né, porque ele me instigava, né? Eu não sei se vocês têm um irmão mais novo, mas o mais novo fica lá instigando, sabe? Fica lá. E o Murilo fazia isso com maestria, assim. E aí, o que acontece? A minha mãe teve o que ela recebeu e aí ela passou da melhor forma que ela podia. A minha mãe sempre estimulou e brigou com a gente. Ela falava assim, olha, vocês têm que ter o que eu não tive, que foi educação. Então isso aí eu vou dar para vocês, a educação. A minha mãe levava a gente para a escola. E ela ficava a pé, ela ficava esperando lá na porta da escola, fazendo crochê, porque a caminhada era longa, né, da escola. Aí ela ficava fazendo crochê na porta da escola até dar o horário de sair. Ela saía, então assim, ela ainda trabalhava, fazia o artesanato dela e depois a gente vinha embora, né? Isso lá na época da alfabetização, até a gente ficar maior um pouquinho, já conseguia ir sozinhos, pelo menos voltar da escola sozinhos. E a comunicação veio do meu pai. Meu pai é um homem muito sensível. Então, assim, meu pai aprendeu a tocar violão sozinho. O meu pai sempre foi um autodidata. O meu pai, ele nasceu na roça, em Firminópolis. Minha avó teve 10 filhos. Quando meu avô morreu, meu pai tinha 6 anos de idade, 8, uma coisa assim. O mais novo de 10, então os filhos iam casando, tudo. Ficaram o meu pai e a minha tia, que é mais nova que ele, a tia Evarista. Não, é a tia Evarista que é mais nova. O meu pai é o penúltimo. O penúltimo. E aí, o meu pai sempre teve essa sensibilidade. Eu achei ele sempre muito parecido com a minha avó, que sempre foi uma mulher também mais paciente, mais tranquila, né? Então, assim, meu pai aprendeu a tocar violão sozinho, numa época, assim, que, né, não tinham tantos recursos. E ele vem para Goiânia, quando ele fica um pouco mais velho, ele já fazia o serviço de ajudante de pedreiro e depois de pedreiro, mas o sonho dele era trabalhar no escritório. Aí ele chegou no escritório aqui no centro de Goiânia, de uma construtora, e falou assim, olha, eu gostaria de trabalhar de graça para vocês, só para aprender a trabalhar. E ele veio, né, e as pessoas não quiseram contratar ele, contrataram e botaram alguém para vigiar ele, né?
E depois o meu pai virou mestre de obras dessa mesma empresa, comandando obras no Brasil inteiro, assim, porque prestava serviço para a Petrobras. Então ele ia para Natal, para Maringá, rodava o Brasil inteiro, chefiando isso aí. Na época das construções, daquelas obras grandiosas, Sim. o meu pai estava lá, né? Então, assim, nunca estudou engenharia, mas eu confio plenamente nele para construir uma casa e não confio num engenheiro recém-formado, me perdoa, tá, gente? Mas é porque eu acredito que a prática leve a isso. Então, veio meu pai nesse processo. E eu sempre fui muito ligada ao meu pai. A minha mãe era que educava, era brava, etc, etc. Mas era que também fazia as comidas mais gostosas. Ainda hoje é a que faz a comida mais gostosa do mundo, sabe? Quando eu tenho os meus problemas é pro colo dela que eu vou. Mas quem estimulou a comunicação foi o meu pai. Meu pai chegava em casa quando eu era pequena e ele brincava comigo. E eu fui crescendo, 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 ele começou a conversar comigo. Então, o que era o nosso programa da noite? A gente jantava e eu ia para o quarto deles, ou ele vinha para o meu quarto. E lá a gente ficava 2 ou 3 horas conversando. Conversando. Passa o tempo na cozinha, tocando violão, conversando. Eu amo cantar. Não sou cantora, mas amo cantar. Então, meu pai tocava, eu cantava, e assim a vida fluiu, né? Então, o meu pai, acho que ele nunca imaginou que a filha dele iria trabalhar na televisão, né? Mas dessa forma que eu recebi o estímulo da comunicação, através da comunicação do meu pai. Então, foi ele, assim. E o meu pai sempre foi muito crítico. Eu falo para ele que ele é filósofo, né? Meu pai gosta de escutar, ele é o dia inteiro, ele escuta filósofos, aí ele escuta notícias, aí ele não está mais na fase de ler. A pessoa que me estimulou a leitura foi o meu pai. Ele trazia gibis para mim, né? Então, ele é que foi me moldando assim. E aí, como que eu entrei no mundo da comunicação? Com 15 anos, a minha mãe me levou aos 12 anos para uma agência de modelos, porque eu era aquela, né, a filhinha padrão, né? Então, assim, branca, do cabelo pretinho, liso, olhos claros, tá, não sei o que, vai ser o quê? Modelo. E aí eu fui para essa agência de modelos, e lá eu comecei a trabalhar. Logo eu percebi que eu não me encaixava, porque eu era baixinha, né? Eu usava um cabelo super curtinho, assim, eu não tinha cabelos grandes. Nem queria tanto também, né? Nem queria, porque quando eu sempre tive cabelo grande, quando eu me libertei do cabelo grande, eu falei, gente, isso aqui é legal demais. E eu achava que tinha mais a ver comigo, né? Numa época, assim, até hoje, né? Só evoluiu, né? As mulheres tinham aquele padrão gostosona, tal. E eu era magrinha, sabe? Essas coisas. Mas eu tinha uma coisa ao meu favor. Eu me comunicava muito bem. Então eu entendi, eu ficava, e antigamente os castings não eram castings assim, porque hoje a gente faz casting como? A gente grava o vídeo, tira foto, manda com os dados da gente. Antigamente a gente ia para as produtoras de vídeo e lá a gente passava a tarde esperando a boa vontade do diretor chegar lá, sabe? Começar a fazer o teste, gravar, era um negócio que durava o dia inteiro, gente. Então assim, judiava, inclusive, das pessoas, né? Porque é o sonho. E aí, você deixar as pessoas ali à disposição, porque a gente não tinha tecnologia, né? Uhum. Para enviar. Então, tinha que ir até lá. E a minha mãe me levava. Mas logo eu entendi que, assim, eu queria ganhar dinheiro. Porém, o comercial não me dava dinheiro. Gravar comercial, aparecer na televisão não dava dinheiro. Mas fazer recepção de evento me dava dinheiro. Então, para onde que eu foquei? Recepção de eventos. E aí eu comecei a fidelizar os clientes. Como? Prestando um bom serviço para eles. Era isso basicamente que eu fazia. Não, a COFAP me contratou. Não sei nem se a COFAP existe mais. Acho que tem. Pois é, você lembra da COFAP? Tem. E aí a COFAP me contratava e aí eu comecei a fidelizar clientes como Coca-Cola. A gente fez um lançamento da Aqualia, por exemplo, que hoje todo mundo toma aí, né? Então, assim, eu fazia isso. Então, eu comecei a usar a comunicação e meio que uma coisa, meio um comportamento meio de vendedora. E aí o tempo passou, aos 15 para 16 anos, houve um teste para trabalhar num programa chamado Poupa Ganha, que era um programa de sorteios que veio... Eu comprava o Poupa Ganha. Pois é. O Poupa Ganha veio para o estado de Goiás. Veio o Poupa Ganha, fiz um teste. Que ano? 1998, mais ou menos. 1998?
Mais ou menos. É por aí, 97, 98. Fiz o teste, Camila, olha, a gente gostou muito de você, mas você tem 15 anos, então você não vai poder trabalhar. Falei, gente, mas vocês gostaram de mim, eu quero trabalhar, tem que ter uma solução, porque aí eu já vai na solução, né? Eu já penso na solução. Aí a gente tem que ter uma solução. Não, ó, se você trouxer uma autorização do Juizado de Infância e Juventude, você vai poder trabalhar aqui. Ah, mas não tenha dúvidas, que no outro dia eu estava lá com essa autorização. Eu acho que eu fui até atrás do juiz para poder resolver isso. Que coisa, não? A Luísa hoje, né? É. Que coisa, não? A Luísa, né? Coisa engraçada, né? Pensar assim, depois... Não tem como, é pai, mano. Não Pega tem essa fala pai. aqui. coisa. Aí vocês voltam ao... Luísa, tá assistindo aqui sua mãe? Entende? Voltam alguns minutos que vocês vão entender essa conexão. Mas nessa altura do campeonato você já entendeu. É, pois é. Aí você conseguiu. E aí eu consegui, e aí eu fiquei trabalhando. E eu era assistente de sorteios. Eu tirava as bolinhas que as meninas fazem hoje no Goiás da Sorte, né? E aí, um dia, olhando assim aqueles apresentadores, eu lá tirando bolinha lá atrás, falei, gente, peraí, esses caras ganham muito mais que eu. Sempre, né? Sim. Eles são mais bem tratados. Eles falam na frente da televisão. Eu quero ser apresentadora. Eu quero ser apresentadora. E aí ia lá no gerente, pedir, me dá a oportunidade, me dá a oportunidade. Aí um dia me deram a oportunidade de fazer uma entrega de prêmios em cima de um caminhão. Eu fui. Aí, enfim, eu fui para a apresentação do programa, eles montaram uma base em São Paulo e pegaram um excelente apresentador que a gente tinha aqui e levaram para São Paulo, para trabalhar junto com o César Filho, não sei Sim. que tem uma pessoa de Goiás que é quem entendia da sistemática, né? Então, geralmente, quando empresas assim vão para lugares, levam pessoas já com a cultura da empresa para lá. O César Filho fez muito tempo Papa Tudo, né? Isso, Papa Tudo. Na Globo, né? Passava. Ele e a Xuxa, né? Era a Xuxa que fazia. Sim, tinha um jingle, eu adoro. Tinha Papa tudo, Papa tudo. É isso mesmo. Mas isso. E aí, a empresa foi, e aí logo depois a empresa fechou. Mas nesse tempo de ida, eu recebi a oportunidade de ser apresentadora. E claro que eu fui. E diferente de hoje, que as pessoas se ajudam lá, muitas pessoas só queriam me atrapalhar. Gente, o meu primeiro programa foi horrível, foi vergonhoso, assim, eu morro de vontade de encontrar esse programa. Mas foi ao ar. Foi ao ar, era ao vivo. Então eu tremia muito, por quê? Porque eu tinha 17 anos, eu não tinha bagagem para aquilo que estava ali, né? Então, assim, não existia essa desenvoltura. Hoje o menino tem 2 anos de idade, 3, se ele sabe falar... Já nasceu falando. Nasce falando, a gente não, a gente só tinha mesmo aquela idade e pronto, acabou, né? Então, assim, foi muito ruim, mas eu não tinha, aí ali eu descobri que eu tinha esse sonho, porém, eu não sabia nem por onde começar. Treinamento, essas coisas, não tinha. Aí comecei a fazer teatro. Gente, teatro é um negócio muito diferente, você tem que nascer para ser ator ou atriz, senão não vai. É uma dedicação muito diferente, né, do que eu queria para mim. Então, assim, enfim, a empresa fechou. Um tempo depois, acho que 3 meses depois, a empresa fechou, então, o sonho acabou. Voltei para onde? Para recepção. Falei, aqui, né, porque assim, eu nunca tive medo nem vergonha de trabalhar com nada. Então, voltei a fazer recepção, e aí um dia o Anselmo Troncoso, que eu não sei se vocês já ouviram falar dele, o Anselmo Troncoso hoje, ele um dos maiores diretores de DVDs do Brasil, assim. Então, o Anselmo um dia me viu num evento e a gente começou a conversar. E aí ele pegou meu telefone, e depois ele me ligou e falou assim, e aí já existia o programa Radar da TV Anhanguera. Lembro demais. Era legal. Que era a nossa rede social, né? Era. Tudo que tinha na cidade. Acontecendo era no Radar. Era. As festas. Isso. E assim, para quem não viveu naquela época, para quem é mais jovenzinho, assim, a gente tinha os sites de fotos, quando a gente ia para as festas, a gente ficava esperando. Isso. Os dias de festa, o que rola. Lá em Goiânia era o Mundo 10. Pois é. E a gente ficava esperando ali, né, para poder se ver nas fotos e tirar. Aí depois veio o
Orkut, enfim. Fotolog, né? Isso, Vlogão. nossa, não, e quando a gente tinha o nosso blog, era demais, assim, a gente se exibir para o mundo. E então, o Anselmo me ligou, falou, Camila, vai ter um teste aqui para Garota Radar. Você quer participar? Aí eu falei assim, Garota Radar. Garota Radar era aquele clipe que a moça ficava de biquíni e tal, não sei o quê. Falei, gente, não, mas eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Aí eu falei assim, eu vou. Aí eu cheguei lá, fiz o teste, aí depois ele me ligou, Camila, você passou no teste, que dia que a gente pode começar? Que dia que a gente pode gravar da semana que vem? Eu falei, eu passei! Que bom, né, Selma? Eu falei, deixa eu te falar, eu não vou gravar não, tá? Eu fui aí só pra te conhecer. Eu não vou ficar de biquíni, eu não vou aparecer na televisão de biquíni, não. Mas assim, se você tiver qualquer coisa, qualquer dia que seja para falar para as câmeras, você pode me chamar que eu vou. Aí pedi 1000 desculpas e tudo. Falei, você me desculpa, mas eu precisava que você me visse. Então, por isso que eu fui até aí. Gente, passou um tempo, o Anselmo me liga de novo. Camila, você pode vir aqui na TV Anhanguera? Posso. E eu passava na frente da TV Anhanguera e falava assim, gente, eu vou estudar jornalismo, eu vou trabalhar aqui nessa empresa. Eu vou ser estagiária. Eu vou ser estagiária aqui. Eu vou fazer estágio dentro dessa TV Anhanguera. Tá bom. Aí o Anselmo me liga e eu tava naquele ano sabático, que eu terminei o 2º grau. Eu falei, mãe, não quero, eu quero trabalhar, me deixa um ano aqui, porque eu nem sei ainda o que eu quero fazer. Né, eu estava perdida, assim, tanto que eu pensei, eu prestei vestibular para direito, eu prestei vestibular para marketing, né, então assim, eu não sabia ainda o que eu queria, né, eu acho que é uma decisão muito, que a gente tem que fazer muito cedo, para a vida, ainda bem que hoje não é assim, a gente pode fazer, né, as transições, mas antigamente a gente não podia, você nasceu para ser médico, engenheiro, advogado, etc., contador, essas coisas. E aí, fui, e ele falou assim, Camila, a gente tem um teste para um quadro de cinema aqui, vamos fazer? Vamos embora. Aí, assim, eles me maquiaram, botaram uma roupa em mim, você imagina, assim, um mundo, né, totalmente diferente, né. E aí cheguei, fiz o teste, aí depois na outra semana, Camila, você passou, mas agora a gente vai precisar treinar você. Você pode vir todo dia, tal horário e sempre à noite. Aí eu, tá, posso. Aí eu ia e eu gravava o programa inteirinho. Eu gravava o programa, eu não gravava o quadro, esse quadro de cinema. Aí, umas 2 semanas depois, ele falou assim pra mim, agora eu preciso conversar com vocês sempre à noite, lá na TV, que era depois que todo mundo saía, ficava só um lá no jornalismo. Aí ele falou assim, olha, Camila, na verdade, eu não te chamei aqui para um quadro de cinema. Nós vamos dispensar a nossa apresentadora, tá? E eu quero que você seja a nova apresentadora do Radar. Nossa. Era o teste prático dele, que certinho ele. Mas que só foi possível quando ela pela disponibilidade, topou o desafio de ir lá fazer o teste todo pra Garota Radar. Exatamente. Né? Então eu quero te conhecer, só isso. Eu quero que você me veja, né? Iniciativa. E aí eu fiquei em choque, né? Assim, porque era. Gente, o Radar, todo mundo queria ser apresentadora do Radar. Então, do nada, eu virei uma celebridade aqui. E eu, assim. Mas a minha sorte é que, assim, eu sempre levei isso muito na boa, sabe? Então eu não tinha aquelas coisas, assim, de estrelismo, né? Mesmo porque. Quando a gente passa para a empresa, aí eu fui contratada, eu não fazia comunicação, mas aí como eu já tinha trabalhado no Poupa Ganha, eu consegui tirar o meu registro de radialista. Então eu tenho um registro pela experiência. Exatamente, pela experiência. Se é jornalismo, dava. Sabia? Hoje em dia já pode, né? Já pode ainda? Eu não sei como é que tá isso, sabe? É porque eu tenho uma Olha, amiga que ela tinha feito pela experiência, pela quantidade de experiência, ela tirava. Eu tenho uma prima que é jornalista, ela fala, hoje em dia qualquer pessoa pode. Ela tá um pouco... Não, tudo bem, mas tem que ter experiência. Não, sim. Não é só do nada, eu não sou. É porque ela fez associação, assim, não precisa mais fazer faculdade de jornalismo. Gente, mas assim, muito sinceramente, depois de ter estudado jornalismo, eu acredito que, primeiro, assim, a comunicação, você tem que ter um pouquinho de dom, mas você tem que ter uma pegada de inteligência. As pessoas acham que é só fazer o curso, e o curso, 4 anos, é algo muito extenso. Eu acredito que poderia ser um curso desse de 2 anos, um curso de
Tecnólogo. De Que é superior, entendi. Exatamente, Perfeito. superior de 2 anos. Dá para resolver tudo, porque onde é que você vai aprender? É na prática, sabe? Nas coletivas. Por exemplo, texto, você não tem jeito. Texto, você tem que escrever. Tanto que, assim, as aulas que eu mais amava eram as aulas de prática de laboratório de escrita, porque eu já tinha quando eu entrei na faculdade, aí eu fiz para fazer a faculdade, para ninguém falar assim, Camila não fez jornalismo. Então você fez. Eu estudei jornalismo. Tá. Você tirou lá, mas depois eu tirei você lá, fez. mas aí depois eu fiz jornalismo, aí eu fui para a faculdade. Mas como eu já vivenciava, como eu já fazia tudo na prática, era meio que lá só para cumprir tabela mesmo, Tudo entendeu? bem. Então, assim, a parte do jornal impresso, aí eu me dedicava mais porque eu gostava muito, eu gosto de escrever, sabe? Eu sinto prazer com a escrita. Apesar de que hoje em dia as pessoas já não escrevem tanto, né? Mas. E nem leem tanto. Tem uma estatística, não sei se você sabe, mas se não fica sabendo, acho que eu já te falei isso. O brasileiro lê 2,5 livros no ano. Nós nem terminamos o terceiro livro. No entanto, nós somos ferozes no consumo de dados online, né? Exatamente. Tanto é que o WhatsApp, o Instagram, nós somos a potência no mundo. Então, assim, a gente gosta de fofoca, de cuidar da vida dos outros, né? Uhum. Então, mas leituras, assim, de 150, 200 páginas, o brasileiro não lê. A média dos outros países é de 12 a 15 livros no ano. E nós estamos com 2. Isso é... Até o próprio Thiago Brunet, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele falou que quando ele percebeu que eu tenho que virar a chave, ele começou a ler de 12 a 15 livros por mês. Por mês. Olha. 12 a 15. Ele falou, se eu não fizer isso, eu não vou sair da onde eu estou. Eu acho o Thiago Brunet, assim, uma potência, sabe? Eu gosto muito do Café com Destino, eu gosto muito das pregações dele, Também. porque, né, eu queria, assim, ter uma igreja aos domingos que eu pudesse ir e assistir o Thiago Brunet todo domingo lá, ao vivo, assim. Eu quero muito fazer a conferência Destino. Esse ano não deu, mas então vamos todo mundo, gente, porque a gente sente a diferença, né? E eu falo isso nos meus cursos também. Eu falo, olha, leia. As pessoas não leem. E o que acontece? A gente... tá existindo um emburrecimento, né? Meu celular tá tocando ali, tá, gente? Se você quiser, você pode colocar ele no silencioso para não continuar. É a Luísa, eu sei certeza que é a Luísa. Luísa. Luísa é cansada. Não vai, enquanto a mãe não atender, ela não vai parar de tocar. E a Luísa queria vir pra cá comigo, viu, gente? Pois é, podia passar em outros lugares. Okay. Então não dava, assim. Mas a Luísa é minha companheirinha. A Luísa me dirige, inclusive, nos vídeos. Quando eu vou gravar vídeo, ela fala assim, mamãe, você falou tal coisa errada, tem que repetir. Tá bom, ela tá com 7? Ela tem 7 para 8. Prepara. Exatamente. E a Luísa tem um perfil que você olha assim, você pensa assim, eu sempre escutei assim, ela tem autismo, alguma coisa assim? Não, ela só é observadora, ela é quieta. Não, mas ela é... Exatamente. Luísa é inteligentíssima, sabe? Perspicaz e tudo, mas assim, só a gente sendo mãe para poder entender, ou estudando psicologia, você fez Eu fiz RH, um monte de especialização. Pois é, aí você consegue entender, né? Mas as pessoas no geral... Casado com psicólogo. Pois é, então pronto. Então é ali todo dia, né? O estágio. E faço uma pós-neurociência. Então pronto. Mas assim, voltando à questão da leitura, sim, as redes sociais, principalmente, né, com o smartphone, elas abriram a porta para um emburrecimento mesmo, né? Eu até falo assim, não sei, eu acredito que vocês saibam disso, mas por exemplo, o TikTok, que para mim assim, gente, eu tenho horror ao TikTok, tá? Eu sei que tem o alcance, etc. Mas, por exemplo, eu tenho um TikTok, eu não sei a senha do meu TikTok, eu tenho que entrar lá. Quando o Goiás da Sorte falava assim, olha, tem que fazer vídeo pro TikTok, tá bom, então eu vou fazer vídeo pro TikTok, mas só Obrigada. Me mandando. Obrigada, a minha chefe sabe disso. Então, assim, mas eu sou totalmente contra. Por quê? Porque você vai criando ali no cérebro das pessoas aquela sensação do prazer, né? Então, o frame muito rápido, o corte muito rápido, isso aí...
Isso. E é tudo muito rápido, assim. E a gente da comunicação, a gente que é velho já na comunicação, a gente teve que se adaptar a esse processo. É muito difícil. Foi muito difícil para mim me adaptar, e isso aconteceu na pandemia, a essa linguagem de redes sociais, porque foi um desafio muito grande. A gente era acostumado com um outro modelo, assim, né? Mas e aí, voltando lá à questão da minha experiência. E aí eu trabalhei no programa Radar, trabalhei acho que 4 anos, e aí do Radar o meu sonho era ir para o jornalismo. Então tinha a Renata Vieira, que para mim é musa da comunicação até hoje. Então eu olhava a Renata Vieira e falava assim, nossa, eu quero ser igual a Renata Vieira. Eu era a Renata e a Gleisla Garcia. Gleisla Garcia, né, que ela foi para São Paulo. Isso, a Gleisla é maravilhosa. Era as duas. A Renata, sim, a Renata irretocável. A Cleisla, assim, uma exímia contadora de histórias, sabe? Então, assim... Ela hoje é isso. Isso, ela vai contando, porque ela tem a veia da reportagem, né? E aí, houve um processo de transição dentro da TV Anhanguera que eles precisavam de uma apresentadora para o jornal. Então, assim... E aí, depois disso, Fernando, eu comecei a ter medo das coisas que eu pedia pra Deus, sabe? Ele dava, né? Ele dava, né? Eu comecei a falar assim, mas tudo que eu peço vem, como é que é isso, né? Hoje eu entendo um pouco mais, mas assim, era tudo assim. E aí eu fui para o jornalismo, mas eu tinha acabado de sair do Radar, não houve aquele tempo assim a estratégia de esfriar a imagem da moça, porque era uma imagem que não era a minha, tá? Todo mundo achava que eu andava na rua daquele jeito, de saia curta. Pois é, todo mundo achava que eu andava de saia curta, que eu frequentava festas, baladas. Gente, é muito difícil. Eu fui ao Bolshoi, a última vez que eu fui ao Bolshoi tem 10 anos. Mas Bolshoi dá pra ir. Dá pra ir, mas, sim. Mas assim, eu passava, as pessoas tinham uma imagem da moça da festa. Sim. E não era isso, sabe? Pacata, gostava de ficar em casa. E trabalhava tanto também, assim, eu sempre tive muito amor ao meu trabalho, né? Então eu trabalhava muito, eu vivia para trabalhar, não tinha filho ainda, então a minha vida era o quê? Era trabalhar. Então eu me dediquei muito a esse processo, principalmente de aprender. E o meu grande mestre nesse aprendizado foi o Anselmo. O Anselmo me ensinou tudo. O Anselmo me ensinou iluminação. O Anselmo me ensinou fotografia. Então, assim, a base boa que eu tenho, quem me deu foi o Anselmo, sabe? Ele treinava a gente de forma exaustiva, porque ele é muito perfeccionista. Tanto que tá onde tá, né? Então, assim, eu aprendi muito com ele. Aí eu fui para o jornalismo. Gente, um ambiente totalmente diferente. Meus amigos jornalistas, assim, me perdoem, mas eu não me adaptei porque eu achava muito nocivo. Aí eu saí da TV Anhanguera de apresentadora, mas eu precisava trabalhar. Aí fui para TV Goiânia, depois eu fui para a TV Serra Dourada. E lá na TV Serra Dourada, eu tive a oportunidade de fazer reportagens. Eu já fazia no Radar reportagem, já fazia na TV Anhanguera, mas lá na TV Serra Dourada era assim, a equipe muito pequena e você saía com 3 pautas já sabendo que viriam mais 2 pelo caminho. Então era hard, assim. Acelerado, né? Isso. E na TV Anhanguera você tinha aquela estrutura Globo, né? Então assim, o repórter saía, fazia reportagem, voltava, sentava no computador, fazia o texto, ia lá na ilha de edição, gravava no microfone e tal. Então eu estava acostumada com aquilo. De repente, eu vou para uma empresa que, assim, eles agilizam o processo. Então, eu vou aqui na delegacia entrevistar o delegado e falar sobre um crime que aconteceu. Eu terminei a entrevista, o cinegrafista está fazendo as imagens, já tinha que escrever o texto. Então, a gente já saía com um calhamaço de folhas para poder escrever. Aí eu escrevia tudo, revisava o texto, pegava, entrava dentro do carro com o cinegrafista, tudo fechado, né? Vidro fechado, sem ar e tudo. Gravava o off ali na câmera. Aí eu tinha o meu celular pessoal e o celular da empresa. Esse eu não podia desligar, ele era 24 horas. A saúde mental, indo pro ralo. E aí, eu gravava o off,
pegava a folhinha do off, colocava na fita, a fita era desse tamanho, aí eu abria a fita, colocava, passava no posto de gasolina X, deixava, aí ligava na empresa, falava assim, ó, ligava pro motoboy, aliás, o Emerson, que é um grande amigo até hoje, Emerson, ó, a fita tá lá no posto X, assim, assim, assado, só pegar lá, beleza. Então a gente ia fazendo isso, entendeu? Ou seja, é um processo otimizado, é tudo muito mais rápido, mas muito mais estressante, né? Mas isso foi muito bom, assim, porque eu aprendi a ser uma pessoa mais ágil, né? E aí aí eu saí da TV, aí eu saí da TV Serra Dourada, porque lá eu fazia férias. Mas como eu fazia apresentação, reportagem e produção, e eu gostava de fazer produção, tinha emprego para mim o ano inteiro, porque eu saía fazendo férias, né? Então, aí surgiu a oportunidade de campanha política. E campanha política sempre foi muito bom, porque pra gente da comunicação é uma época de ganhar um dinheiro bom, trocar de carro, dar uma entrada numa casa, sabe? E aí surgiu o convite para eu ir para Anápolis, fazer Anápolis. E aí eu fui para Anápolis, fiz campanha. Gente, assim, eu sou sangue no olho para fazer campanha política. Eu amo, sabe? Eu amo pegar a estratégia ali, olhar, assistir. E era uma época que os programas tinham muita visibilidade, porque a gente não tinha rede social. A gente Orkut. Era ali, era TV. Exatamente, então era TV. E aí, assim, você tinha que assistir para poder já ter as ideias e fazer o seu. Muitas vezes a gente mudava um programa inteirinho de um dia para o outro para dar tempo de arquivar. Era muito, muito gostoso, sabe? E isso me fazia conhecer pessoas, conhecer histórias diferentes. Então, assim, muito, muito, muito legal. Até aquele olhar mais assertivo na hora de fazer as entrevistas, né? Aí fiz a campanha política em 2008, voltei já empregada no Goiás da Sorte, porque aí abriria em Goiás o Seguro da Sorte, que foi em novembro de 2008. Então eu já vim empregada, acabou a campanha, eu já entrei. Eu sempre pulei, assim, nunca parou, Espaço, nunca hiato muito não. grande, assim. Tanto que às vezes eu me perco, assim, sabe? Porque eu saía de uma coisa e já ia para outra, assim. E aí veio Goiás da Sorte, depois, que era Seguro da Sorte, virou depois Goiás da Sorte, a gente já foi título, a gente já foi seguro, depois foi título de capitalização, hoje nós somos título, né? E de capitalização. E aí, assim, estou lá até hoje. A empresa fechou 2 vezes, mas nesse fechamento, por exemplo, em 2010 a empresa fechou, aí eu peguei campanha política de governador, né? E aí eu trabalhei primeiro, segundo turno e naquela mesma pegada, assim, de reportagem e de lidar com o marqueteiro, que era uma coisa, assim, que eu aproveitava para aprender muito sobre o olhar deles. Sabe? Que é isso que eu queria ver, assim. Se Vai construir, né? Vamos chegar lá. Eu tô entendendo essa história. Então, assim, e aí eu fui construindo essa minha trajetória, né? 2010 fiz campanha, logo depois o Goiás da Sorte voltou, nós voltamos, e tô lá até hoje, assim. Aí veio a pandemia. Antes da pandemia eu trabalhava com redes sociais. Eu comecei a trabalhar com redes sociais porque... Calma. Vamos chegar lá, ué, que é a próxima. Eu quero saber. Mas... Deixa eu perguntar, né? Não é perguntar. É porque eu quero dar uma fechada, que eu entendi o que você fez, eu até me veio aqui, não é nem uma pergunta, já é um insight. Não um insight, você já vai dar uma lição aqui pra turma. O Fernando é um grande comunicador também. Até quando a gente vai, eu falo, pô, não sou eu, o cara é o Fernando. Vejo, ele é... Andei investigando, tá? Tá vendo? Feedback, por favor. Você. Sim, não, excelente. Camila, o que você fala? Não tem nenhum número, mas vamos falar nessa trajetória sua, pra gente falar assim, ó, comunicação. Agora não sei se a gente estava em off ou já estava aqui, mas, por exemplo, quando eu e o Fernando a gente vai para as empresas, uma grande competência que a turma fala pra gente desenvolver líderes e não líderes é comunicação. 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 O que você precisa? Comunicação. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Então, o nosso interesse contigo aqui, além, né, dessa perspectiva de você inspirar principalmente mulheres que têm filhos ou não têm filhos, enfim, mulheres, a conseguirem trabalhar, ter filho ou não, né, a ter essa visão, tá? E algumas te veem na TV, né? Nossa, né? Mas tá aqui, gente, ó, ela é de carne e osso, né? Vocês estão aqui, né? Bastante carne no momento. Não, nem é. 3 lições, vamos falar 3. Eu ia falar 5, mas não precisa não. 3. E 3 para você também. Meus 2 mestres aqui da comunicação.
para ter uma boa comunicação, seja líder ou não líder. Porque aí nós vamos entrar no seu programa de essa empreendedora. Porque eu vi o que você fez. Eu fui assim, né? Falar, como ela chegou aqui a estratégia da mulher, né? Aí você chegou aqui no que você vai falar para nós. Mas para quem tá assistindo. E para Você pode pegar meu celular enquanto ele vai perguntando, por favor? Mas para quem tá assistindo e precisa melhorar ou gostaria de conhecer um pouco, que ali no final do nosso podcast você vai falar um pouco da Camila, onde eles te procuram, o seu curso. Uhum. Mas só para dar uma sugestão para eles. Aqui, ó. E você também. Primeiro ela e Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer diferente. Adoro. A estratégia. Eu vou ler uma frase que eu leio em todos os meus cursos. No primeiro dia tem esse trecho, tá? Tá aqui no meu Instagram em algum lugar. Eu acho mais fácil procurar aqui. Que é uma coisa que eu Se falo. você quiser, eu leio para você. Então leia. Ensino você a ter uma comunicação Não. assertiva. Esse. Não, então eu achei que era. Pra mim, lê. É o que eu achei que era que. É porque eu ia ler, mas é porque na apresentação eu ia ler e me perdi, porque eu fiquei olhando pra ela e falando, né, mãe da e eu me perdi do negócio. Entendi. Vamos, ó, é dela, tá? Não é meu, não. Ah, não, é do Bennett. Ouça com curiosidade, fale com honestidade, haja com integridade. O maior problema com a comunicação é que nós não ouvimos pra entender. Eu paro aqui. Mentira, vamos continuar. Nós temos 2 ouvidos. E só uma boca. Ouvimos para responder. Quando ouvimos com curiosidade, não ouvimos com a intenção de responder. Ouvimos o que está por trás das palavras. Exato. Você pode até dar um print, será que me manda? Gente, o que acontece? Nós não estamos preparados mais para prestar atenção nas pessoas. Aí você coloca depois assim lições da comunicação. Camila Nogueira. Com Camila Nogueira. Gostei, hein? Nós estamos perdendo a capacidade de prestar atenção nas pessoas. E a pandemia, ela aumentou isso de uma forma muito intensa. Primeiro, não existe mais o olho no olho. As pessoas têm medo de olhar nos olhos de umas das outras. Exatamente, né? A Isabela, às vezes, ela fala assim, mamãe, você olha pra mim, eu fico com medo. Eu falo, mas eu tenho que olhar pra você mesmo, minha filha. Eu vou olhar pra parede, pro teto. A gente não olha mais as pessoas. E quando a gente olha para as pessoas nos olhos, a gente tem que entender o seguinte, eu gosto muito de fazer referências de filmes, tá? E o Avatar, ele traz o seguinte, eu vejo você. Eu vejo você. Então, quando eu tô olhando para você, eu tenho que lembrar o seguinte, você saiu de casa hoje, você deixou a sua família, ou você não deixou a sua família, você veio sozinho. Eu tenho que entender que existe um contexto de ser humano por trás disso. E a gente pode até filosofar um pouco mais e entender que por trás desse ser humano ainda tem 2 seres humanos que trazem mais 4 e depois mais 8. Aí a gente já parte para posicionamento familiar, essas coisas. Mas a gente precisa, básico, simples, olha, escuta a pessoa que está falando com você. O celular não é importante, a televisão não é importante. A gente precisa olhar, escutar, entender e depois responder, sem julgar. Pega o julgamento e enfia lá debaixo do colchão e larga ele lá, porque é lá que ele tem que ficar. Existe forma de nós sermos imparciais? Não, porque nós também somos seres humanos, a gente também tem a nossa bagagem, então não existe ser humano imparcial. Mas a gente precisa enxergar a outra pessoa. E na era que a gente tem um maior número de comunicação, nós estamos perdendo a habilidade da comunicação. Por quê? Porque eu não preciso olhar para o Leandro, não preciso olhar para o Fernando, eu posso resolver pelo WhatsApp. Leandro, você pode fazer isso para mim? Eu tô aqui do lado, gente. Escuta. E de onde que vem essa cultura que as empresas sofrem tanto? Vem do lar, vem da base. Porque tudo vem da família.
sabe? Eu vejo as pessoas criticando muito, eu vejo muita gente que critica as igrejas, e eu acho que as igrejas fazem um trabalho maravilhoso, que é de manter a família. Eu sei que existe um movimento contra a família, e quando eu falo família, gente, eu não estou falando assim da mãe, do pai e dos filhos, não. Eu tenho minha família. Eu e os meus 3 filhos, nós somos uma família. Essa é a minha família. Eu tenho com o Davi. Exatamente, você tem com o Davi. Então, e assim vai, sabe? Tem famílias que são os avós e os netos. Então, assim, mas preservar a família. Onde é que começa a comunicação de fato? Dentro de casa. Dentro de casa, são os nossos pais que ensinam. Aí lá no começo você pergunta assim para mim, de onde que vem o seu dom de comunicação? Não foi dom, foi treino, tá? Eu mal conseguia pedir para as pessoas para saber o horário. Passando a pessoa na rua assim, que horas são? Mas o comunicar é uma coisa treinável. E a gente está perdendo essa coisa, né, da comunicação. Então, primeiro, eu preciso escutar. Se eu não escuto o que você fala, e isso assim acontece nos relacionamentos de casais, pais e filhos, as pessoas não se entendem basicamente porque elas não se escutam e elas principalmente não se colocam no lugar umas das outras, né? É preciso existir um exercício de empatia, né? Quais são as dificuldades que o Leandro está tendo aqui nessa empresa que ele não está conseguindo fazer isso? Quando eu vejo, por exemplo, eu já estou na idade que eu vejo pessoas novas entrando no meu ambiente de trabalho, eu já fui a nova que entrou e agora eu vejo pessoas entrando. Então eu procuro sempre assim, quando eu vejo uma pessoa às vezes impaciente, sabe, que tá ali fazendo rusga com a outra pessoa, que não tá tendo tanta paciência, eu já pergunto assim, gente, o que tá acontecendo lá na casa dessa pessoa que tá fazendo ela chegar aqui desse jeito? E quando uma pessoa é ríspida, quando ela é uma pessoa difícil, que na verdade não existem pessoas difíceis, existem pessoas que não são curadas, né? Se é que a cura existe. Mas o que aconteceu na vida dessa pessoa lá atrás para ela ser desse jeito? Existe um porquê. Então, assim, quando o Bennett traz isso pra gente, realmente a gente não está preparado. Hoje em dia, a velocidade da comunicação, ela trouxe pra gente a necessidade da resposta rápida. A gente precisa voltar um pouquinho para a parte contemplativa, sabe? Do ouvir, do tentar entender. Tem coisas que a gente não vai conseguir responder na hora, a gente precisa de tempo. E as pessoas não querem mais dar tempo umas às outras para conversar, né? Então, assim, a prática da conversa. Conversa, comunicação é prática, gente. Em casa. Quando você tem um colaborador, por exemplo, que tem a comunicação complicada, que ele não se comunica, vai na casa dele. É isso. Ele chega em casa, ele toma banho, ele janta, ele vai para o sofá, ele liga a televisão, ou então ele vai ver rede social. Uhum. Se ele pelo menos parasse para ler um livro, porque os livros eles trazem muita reflexão e a gente vai precisar falar desse livro com alguém. Mas não, a rotina das casas hoje em dia é essa, e eu falo isso porque eu converso muito com as pessoas. Esses dias a gente vai no carro, aí vão pelo menos 5 pessoas, né? E a gente estava falando, né, assim, o que a gente faz, né? Aí todo mundo falando, né, da esposa e tal. Aí o que você faz, Camila? Na época eu estava casada, né? Ué, eu converso com meu marido. Você fica conversando? Eu falei, nossa, a gente conversa 2, 3 horas, às vezes acorda de madrugada, vai conversar. É um conversar sem fim. Nossa, mas por que vocês conversam tanto? Ué, porque a gente sente prazer em conversar, né? Falei, o que você faz? Eu tomo banho e vou assistir futebol. Eu vou ver minha novela. Eu não quero falar com meu marido, não. Gente, se você não pratica a comunicação dentro da sua casa, como é que... Se você não é uma pessoa treinada dentro do seu lar, como que você vai ser um bom funcionário, um bom colaborador, uma pessoa que traz resultado para a empresa onde você tira o seu ganha-pão? Não existe isso. Tem um livro, Camila, chama... esqueci o nome dos meninos. O Palhaço e o Psicanalista. Que é de fato, né? É um palhaço mesmo. Uhum. E o psicanalista, mas desde o começo até o final, eles falando desse processo de você escutar mais para depois você dar alguma resposta, né? Bom, pelo menos o que eu peguei, né? Se for falar para as 3, né? Família. Isso. Parar. Calma. E escutar.
Isso. É só repete. É isso, E gente. pra você, lindo? Cara, é tão massa ver a Camila falar, sabe? Ah, não. Ó, já vai ser. Talvez em janeiro ela de novo. A gente já vai colocar. Ok. Não dá. Eu, Já. Não dá. O meu processo de comunicação, ele começa dentro de casa, verdadeiramente. A minha mãe é mais retraída, mais tímida, mais Uhum. introspecta. Meu pai sempre foi muito comunicador, né? Nossa, Então, mesmo. Você nunca reparou? É. Nós saímos lá da nossa casa em Goianésia e se fala, pai, vamos comigo no centro da cidade, que gastava em média 20 minutos a pé, meu pai gastava 1h30. Queria conversar. Porque ia conversando, as pessoas falaram, ô Raul. E isso passou, mas o que avançou muito no meu processo de comunicação foi a música, né? Pais pedreiros, nós também temos uma coincidência. Meu pai é músico autodidata, né? Toca violão desde criancinha. Meu pai tem 67 anos. Que gracinha. E então muito eu aprendi com ele. E eu só fui entender que eu tinha essa fortaleza da comunicação depois dos 18 anos. Eu sempre fui muito comunicativo, realmente sempre gostei muito de conversar. O Leandro me aguenta nas viagens, que eu converso de tudo, falo de tudo. Tira na hora que ele desliga, né? Que ele dá umas cochiladas. É importante, né? Porque 800 Eu acho que nós estamos dirigindo, ele conversa o tempo, né? Não, ele dorme. Dorme. Que bom. Mas o que eu sempre falo muito nos treinamentos, no processo de comunicação, que tem toda a regrinha, né? O emissor, o código e o receptor. Essa regra, ela nunca vai acabar porque é o processo. Mas existe um ponto que você que é o emissor, você tem a possibilidade de garantir e atestar que o outro entendeu com uma simples pergunta. Exatamente. Você entendeu? Você entendeu? Simples assim. Então, a comunicação, as 3 lições que eu compartilho é leveza, mesmo em situações críticas. A leveza não é, tadinho. É a leveza, é ser íntegro na comunicação. Não é, não, ser íntegro na comunicação, ser reto na comunicação, ser respeitoso na comunicação. Não tô nem aí que cargo que você tem, não tô nem aí se você torce para um time adversário do meu, se você gosta de pique ou não gosta de pique. Com perdão da palavra, gente, caguei. Mas você precisa ser respeitoso nessa comunicação. As grandes relações, sejam elas amorosas, familiares e corporativas, elas se deterioram por conta da ausência do respeito na comunicação. Que é o que o Bennett fala sobre agir com integridade. Quando a gente é íntegro, fica tudo mais claro, né? A verdade é clara, né? Então... Aí, aprendemos aí com um dos convidados que nós tivemos, eu vou trocar a palavra tóxica pela frequência. E quando você não está na mesma frequência que a pessoa, mantenha-se pelo menos o respeito na hora de levar essa informação. Entendeu? Então eu falei leveza, respeito, integridade, enfim. E saiba, além de comunicar, saiba perguntar. Saiba perguntar. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Sabe? E existe uma frase que eu vejo muito agora parou, porque sempre tem as modinhas dos posts, né? E a internet, uma época, passou assim, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Gente, essa é a maior mentira que existe. Eu sou inteiramente responsável por aquilo que você entende. Se um professor em sala de aula, esses dias eu estava gravando um podcast com o Éder Bento, que é da área da educação, e eu tenho muito claro isso. Se o meu aluno não entendeu, a responsabilidade é minha. Então, deixa eu melhorar a minha comunicação ou utilizar estratégias de comunicação para poder atingir essa pessoa. A pessoa só escuta a gente quando a gente toca o coração dela de alguma forma. Eu posso fazer o que for, eu posso ser perfeita. Se eu não tocar o coração de vocês dois, de alguma forma, vocês não vão me escutar. E é assim com a comunicação, sabe? As pessoas estão perdendo esse desejo de entender o outro. Nessa veia sua, que aí você já falou, e você ia explicando naquela hora, o que é hoje que você está fazendo? Eu sei, mas explica, né, para quem não te conhece. O que é esse curso que a Camila faz? Onde que elas podem... Acho que parece que ele não é gravado, é ao vivo, né? Explica como que é, se vai ter... Fala como que é essa veia da Camila. Se o roxo tem desconto? Não. Tem. Se for 2, 50%.
Não é? Eu acho que eu vou Como que é? com vocês dois. Como que é, então, isso que você está querendo mostrar aí para o mundo e como que as pessoas procuram a Camila para desenvolver essa comunicação? Bom, hoje a gente já está no final do ano, né? Então, nós estamos em dezembro, dia 8 hoje. Então, assim, os meus cursos atualmente, eles são presenciais. Eu não tenho curso mais esse ano. Massa. Porque eu gosto do presencial. E quando eu comecei a dar o curso, porque eu comecei esse ano, a pergunta que eu mais ouvi, por que você não está dando curso no digital? Gente, eu preciso validar os cursos. Então, por exemplo, eu já tenho... hipótese pra mim. Exatamente. Então, assim, eu já tenho um curso validado, que é a Imersão Vídeos Poderosos. Ele volta o ano que vem, em formato presencial. Eu vou fazer um formato online também, para colocar nas plataformas, mas o foco é o presencial. Eu gosto do contato humano, eu acho que, assim... existe a necessidade do contato. A gente não pode ficar só, vou fazer um curso. Não, eu tenho que ir para a sala de aula para poder existir uma troca mais autêntica, né? A gente sabe que tem gente que mora em outros lugares, enfim, eu quero atender essas pessoas que moram em outras regiões também, através do online. Eu tenho também o poder da comunicação. O poder da comunicação, ele vai ganhar algumas alterações. Tem gente que fala sofrer alterações. Ele vai ganhar algumas alterações. Por quê? Porque eu entendi a demanda, a necessidade das pessoas. A partir do momento que eu comecei a ministrar os cursos, eu fui entendendo a necessidade das empresas, das pessoas, etc. Surgiu um outro curso, que é o Empreendendo Vidas. Eu dei um curso. Então, o Poder da Comunicação, ele volta o ano que vem, repaginado. É tudo ano que vem, gente. Esse ano, eu até brinquei. Eu falei assim, eu tô igual artista, eu vou só cumprir a agenda e pronto. E o Empreendendo Vidas, ele foi algo que surgiu na Escola Abdon Ferreira, lá em Senador Canedo. É uma escola pública e é uma das escolas mais bem avaliadas, né? O diretor de lá, o Gesiel, ele abriu as portas da escola para mim, para a oportunidade do Empreendendo Vidas, que era ensinar mulheres a usar a comunicação para o empreendedorismo. Gente, e foi um encontro incrível, assim, eu ia para lá 2 vezes por semana, e à noite, e as alunas, eu chegava lá, elas já estavam me esperando todas com o caderninho para anotar. Não teve apostila. A minha metodologia é muito clara. Eu boto todo mundo para anotar mesmo, tá? Não vai ter PDF. Você gosta da escrita. Eu gosto da escrita. Então, assim, não vai ter PDF, não vai... Tia, tem apostila? Não, não tem apostila, tá? Depois a tia manda a apostila, mas não tem. Parecendo uns caras que eu conheço. Tem que anotar. Então, assim, dali surgiu uma ideia muito interessante que eu quero levar para mulheres. Por quê? As mulheres, elas, principalmente como eu, tá, gente? Eu falei para vocês da maternidade, mas eu cuido pessoalmente dos meus filhos e eu tenho os meus pais como rede de apoio e tenho o pai do Pedro Henrique, que é presente. É isso, na vida dele. Como que eu consigo fazer tudo isso? Porque eu tenho essa rede de apoio, mas tem mulheres que não têm. A mulher não sabe, às vezes ela tem um iPhone, sei lá o quê, desses mais modernos, mas ela não sabe nem utilizar os recursos. Ela vende tênis, ela vende uma Natura, ela vende um Avon, ela vende crochê, mas esses produtos não chegam às pessoas porque elas não sabem usar a comunicação. Então, assim, qual que é o meu papel nesse caso, no Empreendendo Vidas? É ensinar a comunicação, aí eu venho com toda a questão da psicologia da comunicação, ensino a mexer nas ferramentas de comunicação, até quem não tem ideia, eu dou ideia. Dá um exemplo de ferramenta. De ferramenta? Só Sim, vendas por WhatsApp. Okay. Né? Então, assim, por exemplo, quem não sabe, gente, todo sábado eu revendo Goiás da Sorte via WhatsApp. Listinha. Olha só. Então, assim, isso é uma ferramenta, por quê? Porque geralmente usa WhatsApp pra quê? Grupo de família, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe. Bom dia, né? Isso. Não é só bom dia, um lindo raiar do sol, Isso. raiar no luar, bom dia. Aí o povo começa a brigar por causa, né, porque tem a turma da direita, tem a turma da esquerda, e aí vira uma confusão. Então, assim, a gente tem que entender que rede social é para ganhar dinheiro, é para fazer renda,
sabe? Tempo é dinheiro. Então a gente precisa usar as redes sociais de forma inteligente e estratégica. Então eu ensino isso para essas mulheres, que elas podem ganhar dinheiro cuidando das filhas. Tem É um quanto tom tempo? musical. Tá bem Seu comunicativo hoje o nosso Isso, episódio. tá. Tem quanto tempo o quê? O curso é de duração. Tá. O Imersão Vídeos Poderosos, ele dura o dia todo. São 8 horas de curso, tá? A pessoa chega sem saber gravar vídeos e ela sai sabendo gravar vídeos. Se ela não souber gravar vídeos, eu marco por minha conta aulas extras, mas todos os meus alunos saem gravando. Aí depois, se não grava, é porque não quer. Porque eles, tudo que eu demorei Eu para... vou te indicar uma aluna. Tá bom, Ela obrigada. me procurou, mas eu faço uma mentoria, mas não é específica dessa. Me lembra? Lembro sim. Então, assim, eles entram crus, com medo, com várias coisas, e aí eu vou desmistificando isso ao longo do curso, e a gente tem também uma parte de treinamento, porque é treino, comunicação é treino. Então, o poder da comunicação, ele já tem uma duração menor, 5, 6 horas mais ou menos. O Empreendendo Vidas, ele é um curso que é um pouco mais extenso, porque ele é para turmas maiores. Esse a gente vai precisar remodelar, porque foi algo que eu apliquei dentro de uma escola que eu gostei, que eu quero trazer, né? E eu vou lançar ainda o Comunicação em Vendas, que é um outro curso que eu estou preparando. Então, assim, eu vou trabalhar... Nossa, mas você não para, hein, minha filha? Não posso! Mas... Não posso. Então, o que eu faço? Atualmente, eu apresento o Goiás da Sorte, eu sou locutora, então eu pego locução, Sim. sabe? Coisas que eu faço em casa, eu tenho equipamento, então eu faço, mando via internet. E eu apresento eventos e eu ofereço cursos. Ano que vem eu parto para online por causa disso. Porque Entendi. eu acredito que primeiro eu valido o processo, depois eu jogo na internet. Valido e pronto. Mas Eu quero só procurar se alguém vai comentar assim, ó. Ih, mas você não cuida dos seus filhos, não? Eu mais cuido dos filhos do que só para não perder. Então, quem tiver o interesse, não era agora, mas vamos antecipar. Quem tiver o interesse, te procura aonde? Fala aqui para ela. Quem tiver interesse em aprender sobre Pra te comunicação, conhecer, falar com a Camila. quer falar comigo, vai lá no meu Instagram, @Camila Nogueira, Camila com Y, tá? Tem um link lá na minha bio, vai direto para o meu WhatsApp. É só clicar lá, vai para o meu WhatsApp, quer comprar Goiás da Sorte, é nesse link, quer aprender sobre comunicação, é nesse link, quer ser mentorado. A pessoa, eu não quero fazer um curso, eu quero uma mentoria, né? Eu tenho uma loja de roupas e eu quero ficar uma expert em vídeos para minha loja. Ou então, por exemplo, assim, agora a gente entra em época de campanha política, as pessoas começam a procurar. Eu vou ser candidata a vereador. Você pode me treinar para conversar, falar no vídeo, falar com as pessoas na hora. Que tinha isso, gente. Existe. Nossa, e eu adoro fazer isso. Mas candidato, tô brincando. Ele vai... Não, tá gelando, óbvio. Meu Deus do céu. Porque Vou me candidatar a mentorado dela. Só se for. eu já vi muitos candidatos enfim, a diversos cargos políticos que, gente, mas a pessoa não sabia nem falar o nome. E aí, quando ela vai para... Temos um grande que foi prefeito de uma cidade do interior, que ele é um exímio comunicador hoje. Aí depois eu soube, né? Passa por muito treinamento. Então as pessoas procuram mesmo. Isso, as pessoas procuram para poder fazer treinamento em comunicação, porque as pessoas acham que é só falar, e o falar envolve uma série de questões, assim, dicção, tom de voz, respiração, sabe? Tem por trás disso aí, né? Que as pessoas não estão pronto, então já tá na minha forma. Produtos. Então, e é isso que eu consigo atender. Consigo atender mais do que isso? Não. Aí só se montar turma, se fizer online. Mas para 2024 vem muitas coisas boas por aí. Porque eu tenho um problema danado com tom de voz. Não, sério? Mas não tem. Não reparou não, cara? Não, mas depois a gente fala aí, ó. Mas eu não acho que não seja problema, não. Mas depois você vai falar. Ó, esse cara aqui, ele é o Wolverine. Lembra dele? Sim. Wolverine faz parte lá daquela turma lá dos X-Men. O que é os X-Men? Nada mais é do que uma analogia que o X é um fator que transforma eles em seres humanos diferentes, mutantes, né? E nós acreditamos que
o fator X está em qualquer pessoa, principalmente quando a gente fala de liderança, né? Então, quando a gente te convidou, foi por tudo isso que você falou até agora, para inspirar mulheres e homens e crianças e filhos e todo mundo a serem pessoas melhores, a se comunicar melhor. Para Camila, né? Você que para nós a liderança não é uma cadeira, não é um cargo, é o processo de inspirar pessoas, né? O que é o fator X de uma pessoa, de um líder, de uma líder, de qualquer segmento, líder de movimento, que é o que você tem feito? O que é para você esse fator X? Eita. Esse é o grande desafio. Eis o grande desafio. O fator X, bom, é a gente fazer, escutar e viver com o coração. Sabe? Eu gosto muito, se você for analisar tudo, se você for estudar um pouquinho de religião, um pouquinho de, né, existem algumas pessoas que usam física quântica para isso, tudo resulta no quê? No amor. Quando a gente tem o amor, a gente consegue fazer qualquer coisa. O amor a gente, o amor ao outro. Então, o fator X, para mim, é o amor. Porque sem o amor cura. E cura com uma velocidade muito grande que a gente não consegue nem mensurar. Em off eu conto uma história para vocês, se vocês quiserem. E para mim é isso, é fazer com amor, sabe? Tudo que você se propuser a fazer. Quer ser mãe, quer ser pai, faça com amor. Quer trabalhar de caixa de supermercado, vai com amor, sabe? Quer dar curso de comunicação, de liderança, vai com amor. Eu vi vocês dois num lugar, acho que em Anápolis, num abrigo. Gente, pelas fotos de vocês... Dois Eduardo Magalhães. Não foi antes. É um abrigo. Vocês fizeram... Essas básicas? Não. Não, vocês fizeram uma palestra para esse pessoal. Não, acho que foi na turma da Joyce lá. Lá na maternidade. Pois é. Eu via o amor nos olhos de vocês. Eu via. Então, vocês estavam ali com uma entrega muito grande, sabe? Dava pra ver, assim. Eu vejo vocês, assim. Então, é o amor. E dá pra ver que vocês são pessoas felizes. E pra gente ser feliz, a gente tem que fazer tudo com amor, porque senão, gente, não dá. A vida já é muito pesada. Então, o fator X, pra mim, ele é o amor. Que seja o amor sentimento ou o amor mandamento, mas que seja o amor. Nossa, você faz eu dar aqui umas paradas. Porque assim, de uma forma muito especial, 1º de dezembro desse ano, completou um ano em que eu resolvi seguir minha vida pelo amor mesmo. Uhum. Né? Dia 30 de novembro foi o meu último dia como trabalhar em uma empresa de 2022. Dia 1º de dezembro começou o jogo pra valer na minha vida. E o que mudou? Tudo, até os boletos. Principalmente os aumentam, né? Mas assim, muda. Mas aumenta tudo, faturamentos, boletos, aumenta tudo. Eu sempre coloco essa perspectiva. O que mudou? Até os boletos, que eu não pago mais boleto tipo de R$1.000, eu pago de 5.000, 10.000, né? Aquela coisa toda. Mas mudou tudo, principalmente o entendimento de que se eu não tomasse essa decisão, eu seria mais um ano refém, abre aspas, sem conspiração, teoria da conspiração, mas eu seria mais uma vez refém do sistema. Exato. E não iria viver o meu propósito. Que é a sua verdade. É impactar a gente, é tocar no coração. Até num cliente, quando a gente fez um fechamento, eu chorei, mas chorei muito. E quem anunciou o fechamento foi eu. Eu chorei muito porque, você sai de casa às 5 horas da manhã, esse já foi que saiu mais cedo. Eu vou lá no quarto, meu filho tem 2 anos, eu bato na porta, filho. Não bato na porta, precisa acordar, nosso Deus. Filho, papai tá indo trabalhar, tá em outro estado. Cuida da mamãe, papai chega aqui depois da manhã. A gente não sai pra brincar de casinha. Não. Se não tem propósito... Não. Eu não saio. É isso que você falou, o propósito. Sabe? E eu acho que eu já falei isso pra esse cara aqui, eu tenho que segurar pra não emocionar. Hoje eu realizo um dos grandes sonhos que eu tive na vida desde que eu conheci o Leandro. Quero trabalhar comigo. Mentira. Era conversar... A gente já trabalha junto. 17 anos quase. Era conversar sobre a vida com esse cara. Sabe? Porque assim, toda vez que a gente se encontrava, a gente só falava de trabalho. E ele sempre foi um grande mentor na minha vida. Só falava sobre trabalho.
E aí chegou num determinado momento da vida, já tem alguns anos, graças a Deus isso, que a gente conversa sobre vida, cara. Tipo, eu vou direto na casa dele. Eu tenho a chave do apartamento dele. Mas é porque ele esqueceu lá em casa mesmo, sabe? E tudo isso é Pô, nem anuncia mais ele pra subir. Ué, como que você entrou aí? Como que você entrou? O que você tá fazendo aqui? Oi. já chega, já abre a geladeira. Mas isso porque tem uma conexão verdadeira de valores que tem amor. É amor. E falando em amor, nós queremos de forma muito amorosa te deixar uma lembrancinha. Que lindo! Muito obrigada. Bom, eu adoro mesmo, gente. Chaveiros. Bom, Eu adoro chaveiro, sabe? Assim. procura pra você lembrar de nós, do quanto você é importante para não só mulheres, mas principalmente para as mulheres e para os homens que querem Obrigada. escutar e entender que a gente está aqui para fazer parte, mesmo que seja separado, mas que seja junto e impactando a mãe, o filho, o pai, o avô, os colaboradores, lembrar da gente. Obrigada, mas assim, o Fernando falou algo extremamente interessante, assim, porque eu também, de pouquíssimo tempo pra cá, que eu decidi viver a minha verdade. E aí tem aquele trecho da Bíblia que fala, né, conheça a verdade e ela vos libertará. E aí eu decidi, primeiro, assim, mergulhei no processo de autoconhecimento há muitos anos, e eu decidi viver a minha verdade. Então, conversar com pessoas sobre levar a comunicação para as pessoas, eu não levo só comunicação, sabe? Eu tô levando o meu tempo, eu tô levando a minha experiência de vida, eu quero pegar na mão das pessoas e eu quero ajudar. E os meus cursos, eu faço muita questão de que não sejam cursos apenas para uma questão específica. Quem entra no meu curso para aprender sobre vídeos, sai lá pelo menos sabendo um pouquinho do meu ponto de vista sobre a vida, sabe? Sobre comunicação dentro de casa, sobre comunicação familiar. E é muito incrível, assim, porque em televisão eu já realizei todos os meus sonhos. Eu não tenho mais. Camila, você quer ser apresentadora do Fantástico? Não, obrigada, porque eu vou ter que ficar ao vivo domingo à noite. Não. Agora, quando eu saio para ministrar um curso, gente, é um prazer que eu sinto tão grande, é uma alegria tão grande, sabe? Então, assim, e pode ser em qualquer lugar, pode ser numa multinacional, pode ser numa escola lá da comunidade de Senador Canedo ou de qualquer outra cidade, não interessa, o propósito é o mesmo. Então, assim, isso me move, mas eu precisei me reconhecer, me amar, sabe? E levar. E quando eu vou com muito amor. Eu vou com muito amor no coração. Eu peço a Deus, eu falo, Deus, deixa eu plantar a sementinha da comunicação. Porque eu acredito que quando a gente se comunica melhor, em família, a gente tem uma família melhor, né? Se a base é a família, quando a gente se comunica bem dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente traz um clima mais gostoso no ambiente de trabalho. E assim, se a gente for um bom comunicador o tempo todo, durante todo o dia, a gente consegue trazer coisas boas para várias pessoas, e essas pessoas, porque é uma retroalimentação, essas pessoas trazem isso para a gente também. Então, assim, eu dou, e olha que eu tô começando, eu tenho muito a aprender, eu tenho muito a estudar. Eu preciso muito ir pro curso de vocês, ficar lá assim, não, me leva de social media para poder, sabe? Para poder aprender, assim, absorver o conhecimento. Mas o pouco que eu tenho, eu quero passar, porque é feito com amor. Nossa, gente, é bom demais, é gostoso demais. Só para reforçar, onde que as pessoas te acham de novo? Vai que você caiu agora na queda aqui, ó. As pessoas me encontram no Instagram, que é o @Camila Nogueira, com Y, tá? Lá tem o link do meu telefone. Se você quiser me contratar para gravar vídeos, para gravar off, para apresentar eventos e para ser mentorado de comunicação, qualquer tipo de comunicação, fala comigo que eu já vou trazer a solução para você. E você, parceiro, onde que eles te acham? Vocês podem me encontrar no Instagram, @FalaBarreto, ou no LinkedIn, Fernando Gomes Barreto. Eu estou aberto à construção de diálogos, benchmarking e geração de negócio. Se você quiser um stand-up também, tem animo, hein? Pode falar comigo. E você? É que saudade, o coração tocou, sabe? Eu fiquei totalmente aqui. Você pega uma aula com ela, que o seu, porque caraca, você tá rápido, hein? Entendi.
Nossa, é mesmo. Quero demais. Leandro.vsantos, vai lá no Instagram, vamos bater um papo. Camila, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado. Esse foi o primeiro, tá? A gente vai ter que fazer uma série, viu, produção? Não dá pra ser só um, não. Estourou aqui, vai ajudar. Não é que estourou, foi pouco. Um abraço. Que 2024 você continue sendo essa mulher poderosa, esses olhos cativantes, esse coração cheio de amor que você tem pros filhos, pra nós, pra todo mundo que te enxerga. Pode chorar, não tem nada não. Não chora não, que sua maquiagem tá tão boa. Deixa a maquiagem. Um beijo. Beijo. Lindão. Gente, obrigada. Vocês são incríveis. Eu gostei que isso aqui a gente fez no começo. Aonde? Aqui, ó. Se inscrevam aqui, ó. LTubeCast, viu? Vai lá, sininho, comenta. Fala aí se você gostou, adorou ou amou a Camila. Um beijo. Um abraço. Tchau, gente.